Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Cied, eu sou a mãe do Paulo Otávio, de 1 ano e 3 meses. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não, muito obrigado pela presença. Hoje eu trago para vocês a resenha dessa fraldinha, que é uma fraldinha que dá super certo aqui em casa, que é a fraldinha Baby Sec Premium. Então, gente, aqui tem a fraldinha e a embalagem. Eu vou falar para vocês algumas informações que vem na embalagem e depois eu passo para a fraldinha. A fralda, né, é a Baby Sec Premium. Aí aqui começa com os tipos de fraldas da Baby Sec, que é a Ultra Sec, a Premium, que é essa, e a Pants. E aí aqui ele tem uma tabela do que cada uma contém. Lá em cima tem a data de fabricação e a validade. Essa é uma fralda que ela tem validade de 3 anos. Aqui ensina como descartar a fralda, as instruções de uso. E aqui de mais importante diz que é até 12 horas de proteção dia e noite. Aqui diz que tem a tecnologia Flex Protect. Esse é um pacote mega no tamanho G que veste de 8,5 kg a 12 kg. E que nesse pacote contém 30 fraldas. Aqui tem o saque e tem a tabelinha dos pesos, onde a P vai até 6 kg, não diz a partir de quanto, mas vai até 6 kg. E a XXG é a extra grande, que vai até mais de 13 kg. Aqui diz que tem um ajuste perfeito, porque tem cintura e orelha elástica, cobertura suave. Aqui tem a imagem da galinha pintadinha e tem a imagem também dessa menininha. Eu não me atenho muito a imagem nas embalagens, mas tudo aquilo que chama a atenção do Paulo Otávio, com o que ele interage, para mim ganhou meu coração. Então, essa imagem ganhou muito meu coração, porque ele derruba as fraldas dele de dentro da cômoda, tira tudo para fora. Tem várias outras crianças, tem as crianças da Extra Flex, tem várias outras, e ele só beija essa menina. Então, a interação dele é com essa menina. Do outro lado, aqui vem repetindo que é o pacote mega, repete sobre as 12 horas. Diz que contém aloe vera e vitamina E. Aí repete que o ajuste é perfeito porque tem cintura e orelha elástica, cobertura suave, barreiras impermeáveis e gel extra absorvente. E as informações de tamanho e quantidade de fraldas. Aqui na lateral diz que é fabricada no Brasil por Melhoramentos CMPC Limitada, ou seja, é quem fabrica, mas os direitos é da Bromélia. E agora vamos para a fralda. A fraldinha é essa, no tamanho G. Eu utilizei essa fralda, eu já utilizo ela há bastante tempo, há algum tempo. Utilizei um pacote no tamanho M, um pacote com 32 fraldas, se não me engano, 34, mais ou menos isso. E por que eu não fiz resenha dela antes? Porque quando eu usei no tamanho M, eu não gravava ainda. E quando eu comecei a utilizar ela no tamanho G, ela ficava um pouco grande, então eu tinha medo de fazer a resenha e não sair uma resenha fidedigna, porque a fralda era grande e o desempenho da fralda, logicamente, não iria ser o mesmo. Então, eu me segurei até a fralda ficar mais ou menos, ficar num tamanho bom, para poder eu fazer essa resenha. Que eu observei. O toque dela não é aquele toque à la Pampers, né? Aquele toque sacolento, que muita gente reclama, que pra mim não é problema, mas que só pra efeito de comparação, ela não tem aquele barulho, né? Ela é uma fralda grossa, mas macia. Aqui atrás a gente percebe que ela tem esse elástico, né? Não é um elástico assim muito forte, mas é um elástico que dá um bom suporte. Aí tem os desenhozinhos da galinha, tanto atrás como na frente, o pintinho. Aí, abrindo aqui a fralda, ela tem a aba frontal, é uma aba até curta. Não tem as orelhas, né? Ela tem a aba frontal dela, não tem a orelha, aquelas orelhinhas que vem pra cá. E ela é assim. Aqui atrás, ela já tem essa orelha aqui elástica. O velcro dela é só velcro, não tem cola.
Se tem cola, então nessa daqui não tem, eu nunca observei, é velcro mesmo. E ele tem uma elasticidade, ó, que eu considero boa. Então, assim, a fraldinha aberta. Quando eu digo que ela é uma fralda grossa, porque ela não é uma fralda relativamente fina, como as Pampers. Ela é uma fralda mais larguinha. Eu trouxe aqui, ó, essas outras fraldas aqui, ó. Tem a Pompom Protec, a Capricho Bames e a Colo de Mãe, pra gente comparar com ela a questão da largura. Essa daqui é de cima Baby Sec e aqui a Pompom Protec, a Pompom mais fina, né? Se comparado com a Pompom Colo de Mãe, elas duas ficam quase que empatadas em termos de espessuras. E aqui com a Capricho Bames, a Capricho Bames é bem mais estreita, fininha, né? Estreita não, bem mais fininha. E em termos de tamanho, ó, no comprimento sim, a Capricho Bames é maior, de costas. Aqui está as duas de frente. Em relação a Colo de Mãe, elas parecem ter o mesmo tamanho, e a Colo de Mãe aparenta ser um pouco mais estreita. É porque essa minha Colo de Mãe aqui tá um pouco deformada. Deixa eu tentar aprumar aqui numa linha, que aí dá pra ter uma ideia melhor. Ó, essa é a visão de frente. E essa é a visão. Essa Colo de Mãe é totalmente desengonçada. Aqui em relação a Pompom Protec. E aqui de costas. Ela pode-se dizer que ela é só um pouquinho maior do que a Pompom Protec. Então, em relação à padronização do tamanho dela, ela é uma G compatível com outras. A única que ela destoou muito foi da Capricho Bames, porque a Bames tem uma forma bem grande mesmo. Mas, em termos dessas outras que eu comparei aqui, ela tá bem no padrão. Abrindo aqui a fralda, o gel dela é um gelzinho azul, que se concentra mais na parte da frente, ó. Né? Aquela parte colorida mais na frente. Mas o algodão dela na frente vai bem até em cima, ó. Só fica um dedinho sem o algodão. E na parte de trás, o algodão também vai numa altura bem boa, onde fica apenas 3 dedos sem esse algodão. Esse materialzinho aqui é um material agradável, não é um material grosseiro. Eu gosto desse tipo de material. Por dentro ela é bem macia. A barreira dela, eu considero uma barreira, ela parece muito frágil. Eu não vou dizer que ela não pareça ser uma barreira frágil, porque parece sim, principalmente essa costurinha aqui. Tanto é que quando está em uso, é uma das partes que mais se amarrota facilmente nessa fralda, é essa barreira aqui. Aqui, essa costura, são 3 costuras,
parecem bem delicadas e não são aquelas costuras de apertar. Ó, ela é fundinha. Eu não considero essa barreira baixa, não. Eu considero ela uma barreirinha até alta. No tamanho G, eu já coloquei pra dormir e coloquei de dia. Mas de dia ficava bem grande. Isso aqui ficava, sabe, bem uns 3 dedos sobrando. E ela dava uma quebrada de gel, sim. Então, eu usei um pacote da G, variando de dia e de noite, quebrou o gel. Usei um pacote de G, então, só pra noite. E o gel não quebrava tanto, era dificilmente o gel quebrar. E agora eu tô usando 2 pacotes, tanto de dia como de noite. E esses pacotes agora, que já tá no tamanho mais justinho, né, pra ele, né, já tá no tamanho ideal, não tá quebrando gel. Digamos que das fraldas que eu utilizei, umas 2 tenha quebrado um pouquinho de gel aqui em cima. Mas foram só umas 2 fraldas. Aí aqui, o que eu entendo por amarrotar? Quando ele faz o xixi, né? Esse elástico aqui com um pouco, ele se arrebenta. Fica tipo um elástico que quebra. No entanto, não vaza. Não vaza. Não solta nenhum fio. Não sei se tem fio aqui dentro, não. Eu só noto que isso aqui fica bem levantadinho, entendeu? E fica assim, realmente gasto, puído. Mas não vazou. E então, assim, eu acredito que essa característica não interfere no desempenho da fralda. Pelo menos aqui não interferiu. Em relação a essa absorção, ela é uma fralda que absorve muito bem. Quando eu tiro ela de manhã no Paulo Otávio, que é o período que ele fica mais tempo com a fralda, né? Que fica mais ou menos de 8 da noite até as 7 da manhã. Numa boa, geralmente é o tempo que ele fica com a fralda, é 11 horas. Mas aí quando eu tiro de manhã, que eu toco na fralda, a fralda tá fria, um pouquinho fria. Mas o bumbum dele tá bem sequinho. Tanto é que a pomada ainda tá lá perfeitamente. Mas ontem aconteceu uma coisa que não é muito normal acontecer aqui em casa, que é o quê? O Paulo Otávio acordou com essa fralda e eu olhei, ele não tinha feito ainda o xixi, a fralda tava meio seca. Quando a fralda já acorda cheia, eu já troco imediatamente. Só que aí, como não estava, eu fui tomar café, fui fazer algumas coisas lá por dentro e aí o Conrado, que é o meu filho mais velho, pegou ele e saiu com ele, sem trocar a fralda, e foi lá pra minha mãe. E dessa viagem, esse menino veio chegar em casa 10 horas da manhã. Quando ele chegou em casa, eu disse, vixe, não troquei a fralda dele. Então, eu corri, fui ver a fralda, fui dar um banho. Quando eu olhei, a fralda estava impecável. Não estava cheiona aqui, tinha absorvido bem. A pele dele tava sequinha e assim a fralda tava, sabe? Não tinha vazado, não tinha... Tava uma fralda decente. Ela tava uma fralda mais decente do que muitas fraldas que a gente coloca e passa 4, 5 horas com ela. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive dúvida do potencial dessa fralda aqui, não. Tem algumas características nela que eu não gosto muito, que é isso aqui dela ser curto. Apesar de que nesse tamanho aqui não tá tão curto, né? Mas eu gostaria muito que ela tivesse, né? Aquela orelhinha aqui. Não tem. Mas, assim, ela também é uma fralda grosseira, que isso chega a incomodar em alguns aspectos, sim, né? Porque faz aquele volume no meio da perna. Mas, em termos de absorção para noturna, essa fralda, ela é perfeita. Outra coisa. A snap tape dela não é a minha snap tape preferida. Porque, assim, eu tenho um toque, certo? Aqui tá a galinha. Essa galinha e esse pinto não era pra ter vindo aqui, no meu ver. Porque tá aqui a faixa da snap tape. E na hora de eu ajustar, eu tenho que ficar ajustando ele aqui por trás. Eu coloco ele em cima e ajusto aqui atrás pra saber onde é que eu vou fechar aqui. Porque se tivesse centralizado alguma coisa aqui, indicando onde era o meio, eu iria fechar bem direitinho. Mas não, tem uma galinha, a galinha tá na posição toque. Pra quem tem toque, vai saber do que eu tô falando. É difícil você achar o meio do caminho aqui com essa galinha, esse pinto aqui no meio. Então, eu não gosto da snap tape dela. Mas, tirando isso, pra quem não tem toque, é uma snap tape ok.
E o cheirinho dela, para quem me acompanha sabe que meu olfato está um pouco comprometido, mas quando eu usei ela, eu não tinha ainda tido Covid, o cheiro dela é bem agradável. E hoje eu consigo, sim, sentir um cheirinho dela, um cheirinho bom, cheirinho bem suave, né? Hoje, mas ela tem um cheirinho mais forte do que o que eu sinto hoje. Então, se essa fralda aqui, ela está aprovada, com certeza, volto a comprar ela sim. Eu agora estou pretendendo comprar fraldas que eu não tenho ainda utilizado, mas se eu achar a promoção dessa fralda aqui, ou mesmo se eu achar ela até R$1 a tira, eu dou com certeza, porque é uma fralda maravilhosa que super supre as necessidades aqui e ela tem um ajuste perfeito no corpinho. Então, a resenha de hoje foi essa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.